Vocês conhecem esse cara aqui? Esse aqui é Tupac Shakur e ele tem um problema. Um não, vários. Então vamos rebobinar um pouquinho a fita pra tentar entender. Nascido em 71 no Harlem, sua mãe dá o nome pra ele de Lesane Parrish Crooks. Só que antes dele fazer 1 ano de idade, ela mudou o nome do cara pra Tupac Amaru Shakur. Inspirado por um revolucionário sul-americano do século XVIII que foi por liderar uma rebelião contra o Império Espanhol. E isso não é surpreendente, vendo que a mãe dele, a Afeni Shakur, também era uma revolucionária e ativista participando dos Panteras Negras. E o próprio Tupac conta que o problema começou antes mesmo dele nascer, falando: quando minha mãe estava grávida de 9 meses, os copos colocou uns fósforos embaixo da porta e gritaram: fogo, fogo! E aí quando a véia viu a fumaça, era tipo 5 da manhã, ela abriu a porta e imediatamente os caras invadiram a casa, colocaram uma na barriga dela e outra na cabeça. Falaram: para, você tá presa. Ela rodou junto com 20 outros Panteras Negras em relação a ataques coordenados e bombardeios em delegacias e escritórios. Todos foram absolvidos, mas esse é o contexto onde o Tupac nasceu. Então não é à toa que ele ia revolucionar o mundo também. Só que assim, quando ele era moleque, ele se sentia abandonado pela mãe, porque ele sentia que ela dava mais atenção pro movimento do que pra ele. O padrasto dele era um gangster notório, então, mano, era muito comum ele estar em volta de criminosos e pessoas estranhas. Quando a Afeni perdeu seu emprego, eles se mudaram para Baltimore. E lá, o Tupac foi de uma escola normal para uma escola de artes, onde conheceu o teatro e começou a se apaixonar pela arte. O Tupac fazia amizade com um monte de gente. Uma das pessoas que ele conheceu nessa época foi essa pessoa aqui, a Jada Pinkett Smith, futura esposa do Will Smith. E essa fita deu uma treta, hein, rapaziada? Mas depois nós falamos disso. A própria Jada falava: a parada era além da amizade. É um relacionamento que você só tem uma vez na vida. Um tempo depois, o Pac se muda pra Califórnia com a mãe dele e ele acha que lá as coisas vão melhorar, que ele vai fugir da pobreza e da violência. Só que rapidinho, o Tupac descobre que as coisas na Califa são bem piores. E pra piorar tudo, a mãe dele ainda desenvolve um vício em crack. Não aguentando ver a mãe dele mais daquele jeito, ele se muda. Mas as coisas estão prestes a melhorar pro nosso mano Pac. Nessa época, Tupac era viciado em poesia. E um dia, quando ele conhece uma mina chamada Leila Steinberg passeando no parque, ele meio que tenta convencer ela a virar empresária dele, mesmo a mina não tendo experiência nenhuma na indústria da música. E por incrível que pareça, a parada deu certo. Em 89 ele já descolou um contrato com a TNT Records, que convenceram o grupo Digital Underground a colocar ele na turnê com eles. Só que assim, eles toparam na condição do Pac só fazer uns backing vocals e carregar o equipamento pros caras. Só que a brisa é, depois de todo o show, tinha uns afterzão. E é aí que o Pac brilhava. De repente ele começou a chamar a atenção de uma galera. A energia dele e a habilidade de contar história eram inigualáveis. E então, em 91, surge uma nova gravadora pelo nome de Interscope Records, buscando novos talentos e artistas. E por sorte, a filha do dono da gravadora escutou uma tape do Tupac e apresentou pro pai. E aí Pac solta o disco Tupacalypse Now. E essa porra fez com que ele fosse de Zé Ninguém pra ter um disco de platina do dia pra noite. Segundo ele, eu queria que minhas histórias e letras trouxessem mudança. Dá pra comparar com a Guerra do Vietnã, porque a gente achava que os caras morriam de uma forma heróica. Mas quando a gente viu a tragédia, a gente foi e parou com a guerra. E é isso que eu quero fazer com a minha música. E assim, mesmo esse disco não tendo nenhum hit nas paradas, o bagulho influenciou rappers como Eminem, como Nas, e até hoje é considerado um dos discos mais históricos do hip hop. O CD chegou a quase ser banido nos Estados Unidos, com o vice-presidente dizendo que era um ultraje aquilo ser permitido. Em 92 ele voltaria a atuar no filme Juice, que inspirou o nome do Juice WRLD por acaso, e em 93 ele faria o filme Poetic Justice, que também influenciou Kendrick Lamar. Quando perguntaram pro Pac se foi difícil atuar nesses filmes, ele respondeu isso: qualquer papel que seja um homem negro sofrendo é um papel pra mim, então suave. E enquanto isso tá rolando, ele solta seu segundo disco, e rapidamente isso flutuaria pro mainstream com a música Keep Your Head Up. O sample da frase Things Are Gonna Get Easier, da música Ooh Child, virou uma promessa emblemática do rap em relação às mulheres negras de que tudo vai melhorar. Com 22 anos de idade, ele sentiria a pressão da popularidade dele, com jovens no país inteiro escutando cada palavra que ele falava e com a mídia, a igreja e policiais tentando reprimir sua mensagem. O Tupac chega até a dizer: eu já recebi carta de OGs que estão presos falando que querem sair do movimento por causa da minha música, e isso é uma vitória. A galera tava se conectando com o que ele dizia, em nenhum momento ele deixou de ser explosivo e carismático. Mas sempre falar o que você pensa pode trazer problemas, e foi justamente o que aconteceu. Quando ele foi demitido de um filme por 2 caras de uma forma nojenta, ele foi acusado de bater neles. E numa entrevista ele vai falar isso: esses 2 vermes que estão falando bosta aí, que eu bati neles, eu bati mesmo, e foda-se, se aparecer na minha frente eu vou bater de novo. E por conta dessa porra ele foi preso por 15 dias. O cara era thug life de verdade, meu irmão.
E eu falo isso brincando, porque na verdade Thug pra ele não era ser um valentão um criminoso, e sim ser um homem de verdade, responsa, cuidar da sua vida, cuidar da sua família. O cara era tão pica que ele escreveu os mandamentos Thug e ele fez os Bloods e os Crips concordarem com isso na Califórnia, que foi um bagulho que ele escreveu junto com o padrasto dele pra tentar amenizar a violência que rolava. Só que as coisas estavam prestes a ficar bem ruins pro Pac, porque se liga, ele foi acusado de abusar uma garota com 3 outros caras. E saindo da corte ele tem isso a dizer. Eu fico impressionado porque o que foi dito é tão longe da verdade que eu não posso nem acreditar. Agora tá na mão do júri, porque segundo eles, qualquer pessoa com a palavra Thug Life tatuado é culpada. Só que um dia antes do processo terminar, as coisas iam piorar muito pro Pac. Vocês conhecem esse cara aqui, o Notorious Big? Então, na época ele e o Pac eram parças. E um amigo do Big um dia ligou pro Tupac e falou: "E aí, Pac, tamo aqui no estúdio, quer colar? Vamos fazer um som, não sei o quê." O Pac encostou e quando ele entrou no hall pra ir no elevador, 2 caras abordam ele. Ele foi baleado 5 vezes, 2 vezes no crânio, 2 vezes na virilha e 1 vez na mão. O bagulho foi louco. Ele sobreviveu a essa porra e saiu do hospital assim que podia, falando que não tava seguro por lá. E cada vez ele ia ficando mais paranoico, achando que o P. Diddy e o Big queriam ele. E pra piorar as coisas, ele é condenado no caso de abuso. As palavras dele, se vocês acham que eu fiz essa parada mesmo, então coloquem em repeat, Benda's Got a Baby, Keep Your Head Up, que eu tô sem paciência, mano. É normal os branquelos ir contra mim, mas se meu próprio povo tá contra mim, então fudeu. Então ele solta o disco Me Against the World, refletindo sua realidade. Um álbum mais introspectivo que muitos consideram sua obra-prima. Foi aí que ele foi de rapper a poeta, um cara que queria levantar sua comunidade e as mulheres com músicas como Dear Mama. Nessa época, sua mãe se recuperou do seu vício e eles se reconciliaram, e ela inclusive aparece no clipe com o sósia do Pac porque ele estava preso na época e não podia participar. O clipe tocou o coração de milhões de pessoas, foi um absurdo. Então Suge Knight paga uma fiança de $1.400.000 pro Pac com a condição que ele assinasse a Death Row Records, e lógico que ele aceita. Só 2 semanas depois de estar solto, ele escreveu 24 músicas, inclusive o hit California Love junto com Snoop Dogg e Dr. Dre. O bagulho foi absurdo. Só que aí que a parada tava prestes a ficar louca de verdade, mano. Ele ainda tava paranoico com as coisas que aconteceu, e ele assinou com a Death Row não só pelo dinheiro, mas também pela proteção que o Suge Knight podia trazer pra ele. E quando o Suge vai no Source Awards e dá o famoso discurso dele colocando a costa oeste e leste uma contra a outra, o bagulho começa a escalar de uma forma absurda. Pouco tempo depois o Pac lançou a música Hit 'Em Up em resposta à música do Big Who Shot Ya, tacando mais fogo nessa rivalidade. Você tenta entender, o Big tava tão paranoico quanto o Pac, porque ele também sofreu um atentado. Então, tipo assim, além da guerra dos dois, existia a guerra entre a gravadora e tudo escalava muito as coisas. Mas mal sabiam eles que pouco tempo depois, tudo isso ia ter uma conclusão muito trágica. Dia 13 de setembro de 1996, quando o Tupac tinha só 25 anos, ele estava indo de rolê pros amigos, quando um Cadillac branco para do lado do carro dele. Um braço sai de dentro do carro e tudo que se escuta é... A galera tira ele do carro, coloca ele no chão e tudo que ele consegue falar é: "Eu não consigo respirar." E o mais triste é que ninguém foi preso em relação à morte do Tupac. Existem várias teorias em relação ao que aconteceu. Uma delas é que o próprio Suge Knight mandou ele, porque ele estava devendo mais de $10 milhões pro Tupac e o Tupac estava prestes a sair da gravadora. E o Suge não estava nem um pouco feliz com isso. Pra vocês terem ideia, até a mãe do Tupac acha que essa que foi a fita mesmo. Só que nada nunca foi comprovado, então o que restou pra nós foi o legado de um poeta e um guerreiro que trouxe mudança, esperança e luz para aqueles que se conectaram com a sua música.